organização me avisou que o Bianchini não veio, infelizmente, né? Vai ter só essa palestra aqui. Uma pena, porque eu queria rever ele, eu gosto muito do MDA, faço muita coisa com eles lá, e seria uma excelente oportunidade, e com certeza iria complementar o que eu vou tentar colocar aqui. E aí, o que o Mafra me falou, que a gente teria talvez um pouco mais de tempo, né? Então, eu vou tentar enrolar vocês um pouco mais do que eu pensei, né? Primeiro agradecimento, né? Acho que faz muitos anos que eu não venho, não participo do Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, e é super legal estar de volta aqui, né? Principalmente pelos superlativos, né, que estão envolvidos aqui nesse congresso. Assim, muita gente sempre, né? É muito legal ver uma área de conhecimento atrair tanta gente, né? E também agradecer a organização, assim, pela forma com que os palestrantes são tratados, né? Assim, porque os congressos que eu tenho sido convidados ultimamente, no máximo a gente isenta da inscrição do evento, né? E paga meia no jantar, né? Aqui não, eles hospedam a gente num lugar maravilhoso desses, né? E eu, por conta de tentar retribuir isso, de alguma forma, eu decidi me dedicar um pouco na preparação né, na preparação dessa palestra, e tentar focar as duas perguntas principais, né? O para quê e para quem, né? Que são as perguntas principais do evento. Ao invés de só reciclar alguns slides que eu já uso em aula, eu tentei fazer um início de uma apresentação um pouco mais focada nessas duas perguntas, e depois vem o que a gente costuma falar por aí, né? E agradecer principalmente vocês, né, que estão aqui. O evento tem várias sessões concorrentes, né? Eu mesmo queria estar em outra, né? Mas eu não posso, né? Eu não tive essa escolha, mas vocês todos tiveram, né, essa escolha, e agradeço muito vocês terem se interessado por esse simpósio, né? Bom, o para quê e para quem, né, da ciência do solo, né? Aí, a primeira coisa que me chamou a atenção é que eu achei que todos os assentos tinham sido extintos, né? E esse parece que esse do para quê não foi extinto, né? Esse existe ainda, né? Aí eu tive que consultar o Google, né? E parece que ele é consistente, né? Eu falei, nossa, tem um erro aí no para quê, não, tem que ser mesmo, né? Então eu vou começar com essa pergunta, né? E evidentemente que o para quê e o para quem da ciência do solo, ele não pode ser dissociado do para quê e do para quê e para quem da ciência como um todo, né? O para quê e o para quem da ciência do solo é uma consequência do para quê e do para quem da ciência, né? E aí, para tentar achar, né, dois pensadores, né, um grupo de pensadores do para quê e para quem, né? Esses dois caras aí de cima foram os dois caras que mais pensaram no para quem até hoje, né? São os coringas do para quem, né? E que é uma visão utilitarista, né? O para quem, ele originalmente, né, ele visa definir o servir à maioria e otimizar o bem-estar dessa maioria, né? Então esse seria o para quem, né? Eu pessoalmente tenho um pouquinho de problema com esse para quem, né? Porque vamos tentar fazer um experimento teórico aqui, né? Vamos imaginar uma cidade que tem um bem-estar pleno, né? Todo mundo é feliz, todo mundo ganha bem, todo mundo trabalha onde gostaria, não tem criminalidade, o passe é livre em todo o transporte público, né? Uma cidade ideal, né? E vamos imaginar que essa cidade, para ter essa condição ideal, fez um acordo com quem provê essa cidade do ideal, de que ela só teria essa condição ideal enquanto uma pessoa, uma criança,
ficasse num quarto escuro, sem comida, com frio, passando medo, passando tudo. Tá? E toda a população dessa cidade sabe que o bem-estar vem disso. E teria a chance de tirar essa criança dessa situação. Bom, na visão utilitária, né, tá certo isso, né? Eu teria problemas de viver nessa cidade, né? Mesmo sabendo que se eu tirasse essa criança dessa situação, né, provavelmente a cidade voltaria, né, para uma situação normal, né, uma situação normal onde centenas, milhares de pessoas passariam fome, passariam necessidades, né? Muitas crianças estariam numa situação muito pior do que aquela uma única que estaria, né, nessa situação, né? Então, é uma questão de como a gente analisa, né, o para quem, né? Eu, pessoalmente, acho que nem sempre o servir à maioria e a otimização do bem-estar é justo, né? Então, eu preferi começar pelo para quê, né? Em vez de pensar na utilidade, né, como principal forma de decidir as coisas, eu prefiro acreditar que tudo tem um propósito em si, tem um fim, que é da natureza daquela coisa, daquele processo, né? O cara que mais pensou sobre isso foi esse aí de baixo, Aristóteles. Eu não achei nenhuma foto dele, aí eu pus essa aí, né? Então, a ciência, né, segundo essa visão não utilitarista, né, no para quê, que é o que vai nortear o resto dessa apresentação, ela tem um propósito, ela tem um fim, ela tem um objetivo, né? Então, para quem é uma consequência disso, não uma finalidade em si. Uma vez que a gente define o para que a gente faz ciência, o para quem fica automaticamente definido, né? Fica subordinado a isso, né? Então, vamos dar uma olhadinha agora em qual seria o propósito da ciência, né? E como esse propósito vem mudando ao longo do tempo, né? E nós vamos começar isso com esse cara aí, o Vannevar Bush. Não tem nada a ver com os Bush que depois viraram políticos, né? É uma coincidência o nome. O Bush foi o cara que foi responsável pelo aparato científico construído durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ele que coordenou a confusão toda durante a guerra, né? E aí, quando começou a chegar perto do fim da guerra, né, o presidente dos Estados Unidos, ele pediu para o Bush fazer, Bush, cara, já em 1944, os Estados Unidos já imaginavam que poderia terminar essa guerra do jeito que terminou, né? Aí o presidente falou, Bush, cara, daqui a pouco acaba essa guerra aí, meu, o que a gente faz com esse negócio todo que a gente criou aqui? Com esse aparato científico enorme que a gente criou aqui, né? Aí ele, como tinha criado isso, né, ele escreveu uma carta, né, Science Endless Frontier. Todo mundo deveria ler essa carta, super legal, aonde ele define o que deveria ser a ciência no pós-guerra, né? O que deveria ser a ciência num período de Guerra Fria ou de paz, né, que era quase considerado uma coincidência, né? E essa carta começa assim, Dear Mr. President, né? Putz, inglês é uma língua super legal, né? Imagina você começar uma carta em português, né? Querida Presidenta, né? Em vez de Vossa Excelentíssima, toda a formalidade, né? E o comecinho da carta, tem até um extrato dela, né? Quer dizer, o que pode ser feito? Essas são as perguntas, né, que foram lançadas, né? O que pode ser feito, né, com esse aparato científico consistente, né, com a segurança militar, né, com a aprovação prévia, né, dos militares. Então, tudo tinha muito esse espírito da guerra ainda. E basicamente o que o Bush sugeriu, né, foi essa sequência aqui, né, que deveria se manter uma pesquisa básica, né, quer dizer, uma pesquisa dos processos fundamentais, né. Só lembrar, né, assim, o ícone desse período, né, da ciência, porque ela foi considerada tão estratégica, né, nesse período, foi a bomba atômica, né. Juntaram lá um punhado de cientistas, trancaram no deserto e falaram, não, vocês vão fazer essa bomba antes que mais alguém faça, né. E aí levou ao fim da guerra. Então a ciência estava com moral nessa época, né.
tinha resolvido um mega de um problema, né? Então, qual que foi a ideia? A gente teria uma pesquisa básica, né? Seguida de uma pesquisa aplicada, quer dizer, parte desses conhecimentos gerados, né, no avanço do desconhecido sobre o conhecido, né, seriam, numa fase posterior, né, em linha, né, analisados quanto à sua aplicação, e aí passaria para a fase de desenvolvimento dessa aplicação e a aplicação dela no mercado, né. Então, esse é um conceito de como organizar e para que funciona a ciência, que tem a sua origem, né, nesse episódio, né, em que se procurou dar um destino, né, a um enorme, um gigantesco aparato científico construído principalmente com a finalidade de garantir, né, um apoio, né, à estratégia militar da Segunda Guerra Mundial e, com isso, a hegemonia, né, de quem fosse o ganhador dessa guerra, né. Bom, isso funcionou bem por um tempo, né, aí começou a dar errado, né. O principal símbolo disso ter dado errado foram as guerras que sucederam a Segunda Guerra Mundial, né. Aí o Vietnã, né, a mais famosa delas, não é a única, né, em que todo esse aparato, né, que foi financiado com apoio científico, todos os ganhos tecnológicos, se mostraram insuficientes para dar o mesmo término a esse episódio, das histórias que sucederam a Segunda Guerra Mundial. E aí a sociedade começou a questionar, né? Falou, gente, nós estamos investindo esse monte de dinheiro nisso aí, cara, né? E aí junta lá um exército muito menor que o nosso, muito pior equipado que o nosso, muito tecnologicamente inferior ao que a gente tem, e a gente não ganha, né? Fica meio estranho, né? E aí precisou-se dar uma outra visão, né, para os investimentos, né, que eram feitos pela sociedade, que incluíam a ciência formalmente, né, que ainda nessa época tinha muito essa ideia de amparar um poderio militar, né. Então isso deu errado, né, essa visão deu errada, e aos poucos ela começou a ser substituída por uma outra visão. A pessoa que talvez melhor sintetiza essa outra visão é o Donald Stokes, né? Tem um livrinho dele, O Quadrante de Pasteur, ele está disponível também em português, né? Livrinho bem legal para a gente ler também, né? Em que ele fala, olha, esse modelo do Bush aí não é mais desse jeito, né? As coisas não funcionam mais assim, né? E aí ele sugeriu uma síntese, né, desse livro, uma síntese gráfica, são os quadrantes, né, em que a gente tem duas dimensões. Um deles é uma ciência que busca o entendimento fundamental, né, isso pode ou não acontecer. E uma outra dimensão é a consideração do uso, né, se a ciência considera ou não a aplicação daquele conhecimento que vai ser gerado, né. Então, a gente tem os 4 quadrantes, né? Teria uma pesquisa que busca o conhecimento fundamental, sim, né? Mas não considera o uso. Seria uma pesquisa básica pura. A pesquisa básica inspirada pelo uso, estaria na busca do conhecimento fundamental, já considerando o uso que esse conhecimento vai ter. Um outro quadrante aqui de uma pesquisa aplicada pura, em que olha, eu não quero nem saber como isso funciona, por que funciona, né? Mas eu estou visando só a aplicação, né? E um outro em que tem o não aqui, né? A gente nem busca o fundamento, um ganho, né, de conhecimento fundamental e não considera o uso. Os Stokes, ele se concentra muito pouco nesse quadrante aqui, né? Eu vou me concentrar um pouquinho mais do que ele daqui a pouquinho. Então, para entender isso, vamos colocar alguns ícones aí, né? Então, o cara que melhor descreve esse quadrante aqui é o Niels Bohr, né? O Bohr foi um físico, né? Ele fez
trabalhou com mecânica quântica e fez um modelo atômico aí que a gente usa até hoje, né? E o Bohr, ele nunca, assim, ele falou, meu, esse negócio desses modelos atômicos que tem hoje, isso está tudo errado, cara, né? Eu quero um novo, eu quero um bom, né? E ele nunca se preocupou muito como isso poderia resolver algum problema, etc. Né? Então ele é o figura aí desse quadrante aqui. Né? O figura desse quadrante aqui é o Edison. Né? O Edison, ele inventou um monte de coisa, né? Entre elas a lâmpada. Né? E o cara terminou, né, a vida dele com mais de 1.093 patentes registradas. Agora, se a lâmpada era acionada por um fluxo de elétrons, de fótons, de plutônio, ele não estava nem aí, portanto que aquilo ligasse, né, iluminasse alguma coisa e fosse fácil de produzir em série e vender, para ele estava bom, ele não estava nem um pouco preocupado com as aplicações, com o que estava movendo as invenções deles, né, a parte fundamental. E o cara mesmo, né, da pesquisa, aí é o Pasteur, por isso que chama o quadrante de Pasteur. Né? O que o Pasteur ele fez? Ele falou, meu, essas cidades estão crescendo, né, está espalhando doenças para tudo que é lado aí, né? Aí a gente produz a comida aqui no campo, aí até isso chegar na cidade apodrece tudo, né? Aí a gente perde um monte de coisa, as pessoas ficam doentes. Então ele falou, meu, isso tem que ter alguma coisa a ver com os micróbios, né? E não tinha microbiologia, né, na época. Aí ele falou, meu, eu tenho que resolver isso, pela microbiologia, só que essa ciência não existe, né? Então ele criou os fundamentos da microbiologia, fez a ciência, vamos dizer assim, né, sintetizou essa área científica e fez as aplicações. Fez as vacinas, fez a pasteurização, fez um monte de coisa, né? Então ele é o cara aí dessa área, né? Então ele viu o problema, né, viu a aplicação que isso teria, percebeu as lacunas científicas que existiam, criou tudo isso e é o cara do quadrante de Pasteur. O Stokes, ele fala assim, olha, o bom mesmo é a gente estar nesse quadrante aí. Os outros tem que ter gente, mas o cientista, né, visão de 1990, então reflete final da década de 90, reflete a década de 70 e a década de 80. Né? Falou, o quente mesmo é estar nesse quadrante. Né? E eu vou falar um pouquinho desse quadrante aqui, né? Só vou falar um pouquinho agora e terminar a apresentação com ele. Que é o quadrante do não. Né? Quem que poderia imaginar uma pesquisa que não busca nenhum entendimento fundamental muito grande, né? E também não se preocupa pelo uso, né? Tanto pela aplicação prática. Bem, é a maior parte da pesquisa que a gente faz nas universidades. Tá? A gente não acha que os programas que a gente orienta de mestrado, doutorado, vão resolver enormes problemas da sociedade, né? E muitas vezes eles têm uma aplicação limitada pelo tempo, pela capacidade do aluno, pela capacidade de orientação, por tudo. Né? Que é uma pesquisa que ela tem o quê? Como principal ideia? É formar gente para atuar nos outros quadrantes. Ela ensina o método, ela apaixona, né, as pessoas pela ciência, pelos métodos, e aí o cara que vai para algum lugar. Né? Então é um quadrante que tem bastante gente da área de ensino aqui, né? Tem alguns que parecem ser alunos, né? Então é um quadrante que talvez a maior parte de nós formalmente está atuando e está inserido, na verdade, nesse quadrante não aqui. Né? Bom, qual que é o problema disso? Tá? Até aí, numa análise superficial, bacana, né? Então a gente vai ser tudo Pasteur, né? Nós vamos ser os caras, né? Vamos pensar no uso, vamos pensar na aplicação e vamos desenvolver nossa ciência por aí, né? Qual que é o grande problema? Quando a gente isola, né, a aplicação como sendo um inspirador do que a gente vai fazer, a aplicação, gente, é mercado que faz. Tá? É um segmento da sociedade, da forma de organização da sociedade. Né? Quem faz, quem valida o que vai ser usado ou não, é o mercado. Tá? Então, a pesquisa acaba, né, segundo essa teoria do
dos tokos, ela acaba andando a reboque do mercado. E, vamos dizer assim, nem todos os mercados são perfeitos. Tá? Nem todos os mercados consideram todas as externalidades envolvidas no seu desenvolvimento. Na verdade, muito poucos mercados incorporam externalidades. Né? Então, pensando no presente e no futuro, né, existe uma armadilha nessa organização dos tokos. Né? Que a pesquisa acaba sendo um apoio, um reflexo daquilo que o mercado decide que vai ser o futuro, né? E os mercados, eles falham, muitas vezes, em incorporar externalidades nos processos de decisão. Né? Então, dentro de uma visão mais atual, né? Então a gente terminou, né? Começamos na década de 40, pulamos para a década de 70 e 80, vamos tentar ver como é que isso poderia ser olhado, né? Do presente para trás, mas dentro dos anos 2000, pelo menos. Né? A gente percebe que a política está cada vez mais presente nos mercados. Tá? Isso tem muita relação com globalizações, né? Com, enfim, uma série de políticas corporativas recentes. Assim, existe hoje uma necessidade muito grande da gente aliar as decisões públicas, né? Com as decisões e o avanço dos mercados, que não era um pensamento tão presente na década de 70 e 80, quando o Stokes sugeriu os quadrantes. Os melhores exemplos disso aí que eu achei, né, um deles, com certeza, é o relatório síntese, né, do IPCC. Né? O IPCC, só para a gente recordar, o que é? É uma revisão bibliográfica. Tá? Então, pega-se tudo que foi publicado, né, que envolve, direta ou indiretamente, mudanças climáticas. Tem um grupo de cientistas que faz isso, né, e aí organiza isso. Né, talvez seja a maior revisão bibliográfica que existe hoje, né, sendo feita hoje em dia. Mas é uma revisão bibliográfica, é uma síntese bibliográfica. E aí, vira um negócio muito gigante, assim, um monte de muitas páginas, e aí faz-se um relatório simples, de 15, 18, 20 páginas. Tá? Isso é tenso. Eu conheço algumas pessoas que participam da elaboração desse relatório síntese, e esses caras ficam muito nervosos. Né? Quem reclama principalmente são os companheiros, ou a mulher ou o marido, né, dessa pessoa que faz isso. Isso é muito nervoso. Por quê? Porque o cara sabe que aquelas 18 páginas, elas vão influenciar decisões enormes. Tá? Decisões de aplicação de fundos, enfim, vão ter consequências, né, dentro de decisões governamentais e corporativas muito grandes. Fazer isso é muito nervoso. Né? Eu não gostaria de estar nesse papel de quem tem que escrever essas 18 páginas. Mas claramente é o quê? É a ciência, né, tendo uma atuação cada vez mais presente dentro da política. Pergunta para os universitários. Né? Essa que é a questão. A gente tem um exemplo recente, né, do Código Florestal Brasileiro, que também foi uma discussão bastante... foi bastante presente, né, nos últimos 2 ou 3 anos, e que o papel da ciência, né, aconteceu de diversas formas, né, a maneira com que a ciência foi inserida ou não dentro disso. Né. Eu acabei me envolvendo bastante com essa discussão. Eu não gosto muito nem de falar desse período aí, porque me deixou muito nervoso esse período, mas onde, assim, uma coisa que eu posso falar em público, né, dos bastidores dessa discussão, é que quando a gente estava no cafezinho, né, os universitários, né, que foram perguntados, aí todo mundo falava assim, cara, do código mesmo assim específico eu não tenho nada. Né? Eu sei bastante de água, eu sei de erosão, eu sei da floresta, mas do código em si, né, os caras me pegaram meio no contrapé. Né?
Então, a gente ainda tem, né, com essa relação, né, do mercado, a gente sabe fazer direitinho, né? Hoje não tem nenhuma novidade a gente colaborar com empresas, né, de ter laboratórios e projetos conjuntos com o setor privado. O cientista sabe fazer isso de uma forma muito boa, né? Faz patente, racha depois o dinheiro, tudo certinho, tudo organizado. Mas nessa relação com a política, a gente ainda não sabe bem o caminho, tá? Por isso que a gente é pego, muitas vezes, no contrapé, né? Nisso aí. Inclusive, né, assim, essa questão do código pegou muita gente de surpresa, inclusive a mim, que eu também não tinha muita coisa preparada especificamente para isso, né? Mas a gente ainda tem, né, dentro da ciência, diferente dos mercados, uma dificuldade de acompanhar a agenda, de entender qual que é o nosso real papel nisso, né? Mas eu acredito que cada vez mais, né, a gente tem aqui que está ligado nisso, né? O código foi um exemplo, né? Tem vários outros dimensões políticas em que a ciência poderia estar ajudando e não ajuda mais, principalmente pela dificuldade que a gente ainda tem de enxergar caminhos, enxergar oportunidades, se organizar em torno disso, né? Então, só como exemplo, né, já que eu tenho um pouco mais de tempo, né, assim, o código não é a única legislação importante para o setor agrícola, né, em trâmite no Congresso, né? A gente está com uma legislação de PSA no pipeline para sair lá do Congresso, né? Quem que está acompanhando isso? Levanta a mão. Eu não sou. Tá? Eu não levantei. Né? Quem de nós sabe exatamente o que está, em que ponto está isso, o que está sendo discutido? Pouca gente sabe, né? A gente vai fazer o quê? A hora que sai, pergunta para os universitários se está bom ou está ruim, né? Provavelmente, várias sugestões que a ciência poderia dar não vão estar incorporadas, porque a gente está olhando como a gente fez no código, depois do fato acontecido para trás, e não para frente, né? E é nesse ponto, né, que eu queria, acho que tem mais um slide, né, assim, que considerar essa dimensão política, com certeza leva a necessidades de adaptação da ciência, né? Tanto de visões, de métodos, estratégias e também de comunicação. Tá? Então, se a gente quiser incluir essa dimensão, eu acho super importante incluir ela. A gente não deve se acomodar na visão de Stokes, né, de só pensar na aplicação da ciência. A gente tem que ter, além da preocupação da aplicação do que a gente está fazendo, a gente tem que se preocupar com as consequências dessa aplicação, né? E isso não está, geralmente, dentro do mercado. Isso está dentro de uma visão mais política do processo de trabalho nosso, né? Então, por fim, né, eu já vou entrar no assunto específico, né, da apresentação. Só vou citar mais um cara aí, né, o Bruno, que é um cara que se ocupou muito com a questão de o que move a ciência, né, assim, o que faz ela progredir, avançar, né? E eu vou tentar fazer um mega resumo assim das ideias dele, né? Que é o que? Aqui a gente tem a ignorância, né? Aqui tem o conhecimento. Aqui a gente tem a ciência que já está feita, né? Onde tem a certeza, né? A tecnologia já apoiando. E aqui tem as perguntas que estão na ignorância, aqui, né? Assim para frente ainda, né? E o Bruno usa a figura do Jano, né? Que é uma cabeça, né? Que enxerga o passado e o futuro, né? Ao mesmo tempo, mas só enxerga um dos lados, né? Consegue enxergar os dois, né? Esse cara é usado em muita coisa, né? Esse Jano aí, né? E, resumindo, né? O que o Bruno quer dizer foi muito rápido, não passou o mundo, mas que o progresso da ciência, ele não se dá de forma contínua, né? Ela não vai andando assim, devagarinho, né? Porque ele acredita, né? E ele tem muitos livros que tentam provar isso, que a gente não consegue fazer essa figura se mover para o futuro com o conhecimento já existente, com a tecnologia já existente. A gente não consegue empurrar o Jano.
o conhecimento para frente. A única forma disso andar para frente é puxando. Se você enxerga algo no futuro, né, algo relevante, uma questão importante no futuro, você se projeta para esse futuro e puxa o conhecimento para aquele lado. Você não consegue empurrar ele, né? É óbvio que essa posição aqui é mais confortável, tá? Tanto para o cientista como para todo mundo, né? Você está num território seguro, conhecido e baixo risco, né? Enxergar o futuro tem risco, né? Posso estar enxergando errado, né? Posso tentar puxar o cara para um lado que não vai dar em nada, né? Bom, vamos então parar de pensar sobre coisas gerais, vamos entrar no tema específico da apresentação. Aí no fim eu volto para essas questões gerais para terminar. O tema principal é a ocupação da terra e uso do solo, né, afetando a sustentabilidade dos ecossistemas. Então a primeira questão importante é a gente tentar dar uma olhada em como se dá a ocupação da área agrícola, né, para a produção agropecuária. Então eu peguei alguns números aqui, começando da década de 1940, né, até os anos atuais, e aí eu fiz simplesmente a soma da área da produção agropecuária total do Brasil, área em produção, isso, né. Então o legal dessa curva é o seguinte, né, ela tem 3 períodos, né, um deles é da década de 40 até mais ou menos a década de 70, em que isso cresceu, né, por ganhos tecnológicos, aumento de demanda principalmente, né, mais gente, né, no mundo, né, e no Brasil, e fica claro, inclusive nos números agregados, uma inflexão aqui. No final, no meio da década de 60, começo da década de 70, foi quando foram feitos enormes investimentos em ciência e tecnologia, né. Então, faz a Embrapa, né, faz um monte de coisa aí, né, e aí você tem a possibilidade de incorporação de áreas que antes não eram possíveis de ser incorporadas, né, nos sistemas de produção, então todo o avanço da agricultura sobre o centro-oeste brasileiro, né, hoje está tendo um novo movimento, né, para os cerrados nordestinos, então, enfim, isso são ganhos e muito ligados à tecnologia. O mais legal dessa curva, ou não legal, é isso aqui, né? A área agrícola do Brasil está diminuindo, a produção agropecuária, né? Está caindo isso, né? Isso a partir de quando? Início, meio da década de 80 para frente, né? Dependendo da visão que a gente tem, isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Se a gente tiver uma visão, o que explica essa diminuição, né? Por que esse negócio começou a diminuir? Porque a safra não diminuiu, né? A safra continua aumentando, só diminuiu a área, né? Então tem várias explicações disso, né? Uma delas pode ser a seguinte: a gente ficou tão mais eficiente, né, que agora a gente precisa de menos área ainda para produzir cada vez mais, né? Uma outra explicação pode ser a seguinte: gente, tem lugar que a gente foi que foi mal, cara. Não foi legal, né? Não deu muito certo, né? Então, essas áreas passam a não ser mais utilizadas para a agricultura, né? Uma outra possível explicação: olha, gente, entrou um negócio novo no mercado aí que chama meio ambiente, né? Hoje ninguém quer mais soja que vem de desmatamento. Hoje os caras estão começando a ficar exigentes, né? Não quer só comprar o produto, né? Ele quer um produto assim, melhorzinho do ponto de vista ecológico. Aí foi mal, né? Também fomos em algumas áreas muito sensíveis e essas áreas foram abandonadas. Provavelmente a diminuição, ela é uma somatória de todas essas causas, mas houve uma diminuição, né? Vamos tentar explorar isso um pouquinho melhor, e aí começa a entrar alguns gráficos meio psicodélicos, né?
Vocês me desculpem se tem daltônicos aqui, mas eu sei que os daltônicos não conseguem enxergar esse gráfico, mas eu não consegui ainda fazer algo que um daltônico pudesse ver. Mas aqui eu tenho o quê? Eu tenho épocas, né? São um pouquinho diferentes. Aí, não preciso entrar em muitos detalhes, assim, a cor verde é neutra, não teve nem aumento nem diminuição de área, né? As cores azuis são diminuição de área em produção agropecuária. E o número reflete o número de vezes que diminuiu entre o ano final e o ano inicial do período. E as cores vermelhas são as cores quentes, né, do amarelo para o vermelho, são as cores que indicam aumento e também aumento em função dos dois períodos, né? Então, o que o gráfico agregado mostrou é a mesma coisa que a gente vê aqui, né? Década de 60, 70, né? Aumentou 65 milhões de hectares, né, a agricultura no Brasil, e as cores quentes, né, predominam no mapa, quase não tem cor fria nenhuma, né? E o centro-oeste ali, todo ele bastante quente, né? Aí a gente começa a ter uma reversão aqui na década de 70, né, para frente, né? E o mapa começa a azular aqui na parte sul, né? Uma parte da região centro-oeste, o Mato Grosso do Sul também começa a ficar azul, e aí o mapa congela. Tá? Congela e fica frio mesmo, né? Apesar da gente ter tido um aumento, né, de 9 milhões de hectares na fronteira agrícola, que hoje é o que nesse mapa? Principalmente essa região aqui, né, dos cerrados nordestinos, e a área colocada à frente do arco do desmatamento, né, para frente do arco do desmatamento. O resto do Brasil congelou, está revertendo a área, né. Tem pistas importantes aí dessa dinâmica, desse processo, né. Quer dizer, a gente incorpora mais áreas na produção agropecuária do que a gente vai utilizar 10 anos depois. Tá? Isso que esse mapa mostrou até agora. Bom, com certeza isso tem a ver com a relação entre produtividade e área, né? A gente tentou fazer mais um conjunto de mapas psicodélicos, né, para tentar juntar a pergunta da produtividade junto com o aumento da área, para tentar entender essa relação, né? Já que a safra está continuando a aumentar, né, área e produtividade são as duas coisas que fazem ela aumentar. Precisamos tentar entender a relação entre os dois. Bom, o que vai aparecer daqui a pouco é um mapa que tem 4 cores. A gente tem 2 dimensões aqui. Nessa dimensão aqui, a gente tem a produtividade, se for agricultura, ou a lotação, se for gado, né? Então, unidades animais por hectare, ou produtividade aqui, né? Calorias por hectare. E aqui a área. Então, tudo que aparecer em azul nos mapas vai ser o quê? Aumentou a área e diminuiu a produtividade. Tá? Então, aumentou a área entre os 2 períodos, mas a produtividade diminuiu. Estranho, né? Deve ter pouco dessa cor, né? O amarelo diminuiu a área e diminuiu a produtividade. Até certo ponto esperado, né? Se a produtividade está caindo, a competitividade do setor está diminuindo, então provavelmente vai diminuir a área. Essa cor aqui, aumento de área, aumento de produtividade. Então, está expandindo territorialmente e está tendo produtividade cada vez maior. E aqui, o verde seria o quê? Está diminuindo a área e está aumentando a produtividade. Quer dizer, aqui a gente está devolvendo áreas, né, apesar da agricultura ou da pecuária estar aumentando a sua produtividade. Então, são as 4 cores, eu deixei bastante tempo esse slide para vocês mais ou menos decorarem as 4 cores, né, o significado delas. E está aqui o resultado. Na parte de cima, as culturas, na parte de baixo, o pasto. Aqui do fundo talvez não dê para ler, 1975 a 96, 96 a 2006. Né? E as 4 cores. Então, no caso da agricultura, e aí eu estou
colocando soja, milho, né? Arroz, feijão, acho que são 5, 6 culturas, né, que a gente somou para dar pelo menos 80% da área agrícola do Brasil. Junto, e aqui está a produção pecuária a pasto. Tá? Então, no caso da agricultura, é um negócio meio estranho, né? A gente tem cores vermelhas, verdes, né? Tudo meio formando um mosaico assim, meio estranho, né? Eu, pelo menos, já olhei isso várias vezes, não consegui elaborar nenhuma fala depois de achar que isso é um pouco estranho, né? Talvez alguém consiga entender melhor do que eu. Agora, na pastagem, né, que é o principal uso da terra do Brasil, né, que tem a maior extensão e área, não está aqui, né? Aqui a gente deve ter o quê? Uns 65, 70 milhões de hectares. Aqui embaixo a gente tem talvez uns 180, 200 milhões de hectares, dependendo de como é feita a conta, né? Tem muito mais disso do que nisso, né, em termos de espaço. A gente vê claramente o quê? Que a gente tem as cores vermelhas, né, que é aumento de área, aumento de produtividade, e para baixo das cores vermelhas, a cor verde. E esse vermelho subiu, né? Esse vermelho era praticamente toda a região centro-oeste e norte, né, nesse período, e nos anos mais recentes, com exceção da área que fica para cima da fronteira agrícola, ela ficou tudo verde. Então, se converte muita área, né, para a produção de pastagem, e depois essa pastagem diminui, né, conforme vai consolidando a área agrícola, essa pastagem diminui. Em parte, essas terras são ocupadas com agricultura, né? Agora, uma boa parte vira aquela figura azul do mapa anterior. Simplesmente desaparece. Tá? Então, fazendo uma analogia com o que esse cara viu, esse cara foi o primeiro cara que oficialmente foi para o espaço, né? Não sei quantos foram mandados que morreram e ninguém ficou sabendo, mas esse é o primeiro que foi e voltou, né? E aí a frase famosa dele, né, a Terra é azul, né? Ele foi o primeiro cara que viu, né, o espaço, né, olhando a Terra, e ele falou, a Terra é azul, né? Então, olhando esses gráficos aqui, eu diria assim, o Brasil é verde, né? O Brasil, ele aumenta a eficiência da sua produção agropecuária, principalmente das pastagens, e depois diminui a área ocupada com isso, né? Então, a principal cor do Brasil é verde. Bom, isso dentro de são os mesmos dados colocados de uma outra forma, né, com uma dimensão a mais, né? Então, aqui nessas 3 primeiras cores, eu não vou entrar em muito detalhe, mas a gente mapeou a fronteira agrícola, uma fronteira avançada, atual e antiga, né? São esses municípios aqui, né? Que a gente vê a fronteira agrícola também aqui no Cerrado, né, nordestino, sudoeste da Bahia, né? São as dinâmicas de fronteira agrícola atuais, essas, né? E, além de mostrar a fronteira, que também já aparece, não exatamente dessa forma, mas de forma parecida com dos slides anteriores, a gente dividiu a região de não fronteira entre áreas que ainda têm um valor alto de conservação e as áreas que não têm valor alto de conservação, são o marrom claro, né? Então, que dinâmica a gente tem? À frente da fronteira agrícola, a gente tem as áreas com alto valor de conservação, né? Para baixo da fronteira, né, para trás da fronteira, a gente tem 2 situações. Algum marrom escuro, né, que está onde? Principalmente em 2 situações. Situações de baixa aptidão agrícola, então toda a região semiárida aqui do Nordeste predomina a cor marrom escuro, quer dizer, a fronteira agrícola já passou aqui, mas deixou a conservação, né, porque são áreas que têm restrições, né, físicas, tem pouco interesse, na verdade, pela agricultura, ou que nem aqui, essa região aqui toda, né, a parte aqui do Pantanal, né, em que existem limitações
muito fortes no contexto da conservação. Muita unidade de conservação, tem leis específicas que impedem que a agricultura se desenvolva normalmente. Tem muito comando-controle. Né? Comando-controle atua bem no Brasil só em regiões pequenas. Comando-controle é uma estratégia de conservação que o próprio Código Florestal mostrou, né? Que em muitas situações ela é pouco eficaz. Agora, na maior parte das regiões em que a gente tem um potencial agrícola maior, o que fica abaixo da fronteira, né, depois que a fronteira agrícola passou, são áreas em que o interesse ou o valor de conservação já está bastante degradado. Né? Então, na dinâmica de fronteira, a gente tem uma incorporação muito grande, né, uma enorme quantidade de áreas sendo incorporadas no processo, e pouco tempo depois, algumas décadas depois, né, a gente tem uma consolidação de uma agricultura que usa apenas parte dessas áreas, e tudo isso, de uma forma geral, vai ganhando produtividade. Tá? Bom, isso é o que eu queria comentar sobre o uso e a ocupação, né, da terra. Vamos falar um pouquinho de sustentabilidade agora e já terminar a apresentação. Né? Então, sustentabilidade, a gente tem que definir primeiro, tem que ter uma definição, né? A definição de sustentabilidade que eu vou utilizar é essa, que a sustentabilidade é um caminho de escolhas, tá? Que ela não é intrínseca do objeto, ela tem a ver com as decisões que a gente faz para chegar em algum lugar, né? Que considera a possibilidade de contribuir para uma sociedade igualitária, né? Que seria o componente social, a promoção de benefícios para a natureza e o respeito ao próximo, né? Incluindo aqui um aspecto ético muito forte. Né? E a possibilidade é o que reflete o lado econômico. Né? As escolhas têm que ser possíveis. Né? Se a gente bolar escolhas que são impossíveis, elas simplesmente não vão acontecer pela impossibilidade. Né? Então, é um caminho de escolhas possíveis. A escolha dentro de... são as opções feitas dentro de um caminho de escolhas possíveis. Né? Então, vamos ver o que a ciência, né? E depois, mais especificamente, a ciência do solo, tem feito em relação às escolhas de caminhos que ela vem fazendo. Né? E aí, uma pessoa super legal da gente acompanhar os pensamentos dela é a Lynn Margulis. A Lynn é uma bióloga, né, americana, e ela teve um trabalho muito importante na teoria de evolução. Né? Mas ela tinha um engajamento político enorme, né? Foi presidente da Sociedade de Microbiologia Americana, então ela tinha uma visão bem legal da ciência. E ela definiu um conceito que é o acadêmico apartheid. Né? Então, hoje, a forma que a gente enxerga a ciência é tudo em compartimentos. Né? Então, é tudo dividido em caixinhas. Né? Até a ciência do solo a gente subdivide. Né? Não tem mais ninguém especializado em ciência do solo. Né? Assim, eu faço física, mas eu faço física só do ambiente não saturado. Né? Esse negócio de saturação não é comigo. Né? Então, é uma fragmentação muito grande da ciência. Bom, quem que leva vantagem com isso? Né? Não sei, né? Mas uma das consequências disso é que a gente acaba criando um mundo em que a única forma de avaliar esse mundo é o próprio cientista, né? Porque quem que vai entender, sei lá, de conservação do solo, quando isso está tudo super fragmentado? Só outra pessoa que trabalha com isso. Né? E aí o que faz? Quem me julga é um cara que pensa igual a mim, né? E que tem mais ou menos a mesma visão de mundo do que eu tenho. Né? Então, essa é uma das formas que a gente vem optando, né? Uma das escolhas que a gente vem fazendo. Né? É evidentemente que os problemas da sociedade não surgem em compartimentos. Né? Os problemas da sociedade surgem em dimensões múltiplas, muito maiores do que os compartimentos que a gente faz dentro da ciência. Tá? Outra escolha, né, que a gente às vezes faz, né, e aí pegando só alguns exemplos, né, escala. Né? Então vamos pegar um problema, erosão do solo. Né? No mundo, a erosão do solo, no mundo real, ela acontece em escalas gigantes, né, enormes. Né?
Ela não acontece dentro desse modelo aqui, né, padrão, no qual a gente faz a maior parte dos estudos. Ah, mas é difícil. Não estou discutindo se é difícil ou fácil, né? O que eu estou dizendo é que existe um problema de escala. Muitas vezes a gente, por uma questão da gente estar nesse mundinho, né, a gente enxerga uma série de avanços que a gente pode fazer e que são avanços importantes nesse mundinho, né, de conhecimento, né, do mundo privado do cientista. Mas que para a sociedade em si, será que isso é tão importante assim, né? Ou não seria melhor estudar o problema nessa escala, né? Outra coisa, comunicação, né? Se a gente pensa no cientista como um agente político, né, uma pessoa que está enxergando o futuro, está enxergando o que a sociedade quer daqui a 10, 20 anos, que o mercado não vai fazer isso. O mercado enxerga hoje, né? A gente tem que aprender a se comunicar com as pessoas, né? Então, quem que vai fazer a tradução disso aí, né? É óbvio que, se você pensa no sistema taxonômico de classificação, quanto mais a gente conseguir captar as nuances do perfil, melhor, né? Mas será que a gente não perde um pouco a capacidade de se comunicar com as pessoas se a gente escolhe esse caminho, né? Outra escolha que a gente fez na ciência do sol, ou vem fazendo, né? Modelos, né? Cara, eu sou de modelagem, né? Trabalho hoje 100% do meu tempo com modelos, né? Modelos são simplificações da realidade, né? Então, e vão ser uma simplificação sempre, né? Então, eu tenho um desafio aqui, fazer um stickman, né? Eu posso fazer um desenho assim, como posso tentar chegar nesse desenho. Tudo depende de o quanto eu simplifico ou não a realidade, né? Qual que é a tendência dos modelos, em geral? É tentar avançar para isso. Só que isso está tão longe do que a gente quer representar, né? Eu aqui conversando com um primo relativamente distante, né? A gente vai continuar tão longe da realidade que aonde a gente corta o modelo, quanto que a gente parte de simplificação, é uma decisão nossa, né? A gente não vai fazer realidade ampliada ou vai chegar perto da realidade, né? Então, se eu, de repente, me concentro em modelos um pouco mais simples, né, eu consigo, talvez, ganhar escala desses modelos e calcular eles na dimensão em que os problemas acontecem, né? Pô, mas não publica, né? Não, isso é outra questão, né? Vamos pensar de uma forma um pouco mais livre, né, pelo menos durante essa apresentação, né? Então, acho que é o penúltimo slide, né? Se eu me coloco na visão de ciência do Bush, né, todas essas escolhas são perfeitas. Por quê? Eu estou fazendo ciência, né? É para isso que eu existo, né? Estou fazendo ciência. Estou expandindo o conhecido sobre a ignorância, né? Ah, mas o que vai acontecer depois? Ah, não é problema meu, né? Se, pô, é isso, né? Eu sou cientista, né? Não tenho nada a ver com isso, né? Bom, essa visão do Bush furou, né? Sim, algumas pessoas ainda acham que funciona assim. Pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento, mas a maior parte das pessoas não pensa mais assim, né? Mas, não, vamos ser mais moderninho, vamos botar o Stokes aí, para jogar, né? Então, tudo que eu estou fazendo, né, tá certo também. Por quê? O mercado quis que eu fizesse. Por isso que a gente fez tecnologia que permitiu a gente expandir a fronteira agrícola. Veio uma demanda, eu fiz a minha parte, já sabendo como essa tecnologia seria usada, né? Se eu penso só assim, esse pedaço da curva não me incomoda, né? Eu fiz o que o mercado quis, exigiu, fiz a minha parte. Então tem dois sorrisos ali, né? Eu fiz o avanço do conhecimento e atendi uma demanda que veio principalmente do mercado. Agora, se eu coloco cientista, não tem um nome aqui que eu achei, né? Que se incomoda com isso, né? Da mesma forma com que talvez alguns se incomodem com aquela criança, né, que está garantindo
o bem-estar daquela cidade imaginária, né? Oh, não, cara, isso está errado. Né? A gente tem que olhar no futuro, a gente tem que, já quando a gente faz a tecnologia, a gente como ciência, a gente faz a tecnologia, a gente tem que prever como ela vai ser usada. E já temos que sair com a bula, os antídotos, e temos que divulgar isso numa visão que vai além da visão do mercado, que vai numa visão de uma política que visa não só a utilidade daquilo que a gente está fazendo, mas sim o propósito em si da ciência. Né? E voltando ao último quadrante, né? Isso eu falei que eu ia voltar nele, né? Muitos de nós estão envolvidos nesse quadrante aqui, de uma forma muito importante. Né? Então a gente tem uma missão adicional, que é quais são os valores que a gente está passando para esses jovens, né? Que a gente está treinando para a ciência. Para qual ciência a gente está preparando para eles? Para a ciência de Bush, dos Tolkien, né? O que a gente está, que modelo a gente está passando para eles? Ou não estamos passando nenhum? Né? Então, todo mundo envolvido, principalmente nesse quadrante, tem que estar muito preocupado com o que a gente está fazendo com as pessoas que vão substituir a gente. Eu aposento daqui a 6 anos. Né? Talvez alguém me substitua. Né? Que valores eu estou passando para essa pessoa? Né? Então, se eu me coloco dentro de uma visão dos Tolkien, eu não estaria preocupado com isso. Mas numa visão que vai além da visão dos Tolkien, eu tenho uma enorme preocupação com isso. Eu acho que isso, para todo mundo que está envolvido com ensino e treinamento, tanto a parte metodológica, a parte da ciência em si é importante, mas principalmente os valores também. Se vocês gostaram dessa apresentação, ela está disponível no e-aulas da USP, né? É só entrar nesse site aí, vocês podem assistir ou fazer o download, né, da apresentação para subir em outros provedores, né? E sugestões sempre são bem-vindas, né? E qualquer vontade de contato com essa apresentação, tá aí o meu e-mail. Tá? Obrigado.